jogo, né? Tá certo, tá errado, essa dúvida patológica, né? Quer dizer, será que tá certo? Será que eu fiz certo? Será que eu... E ruminando, né? Isso dentro da cabeça muito, né? Compulsivamente, vamos dizer assim, obsessivamente dentro da cabeça. Faz com que a pessoa, então, tenha indecisões, né? Essas indecisões, ela acaba levando a uma lentificação no comportamento geral, né? A sensação ruim de imperfeição e de incompletude. Por exemplo, será que a minha mão foi bem lavada? Eu tenho que lavar de novo a minha mão porque ela não foi bem lavada. Será que a porta está bem fechada? Né? Então, isso faz parte do sentimento de incompletude. Os quadros estão perfeitamente alinhados na parede? Será que eu tenho que alinhar? Será que não está torto? Eu vou lá e verifico de novo se eles estão bem alinhados. Enfim, essa checagem, né, de simetria é o que a gente vai, então, ver nesse tipo de comportamento obsessivo de checagem. O diagnóstico é isso. Essa é a presença desse tipo de comportamento, né? De obsessões, de pensamentos obsessivos e de compulsões. O que é interessante saber, e que aí é muito importante, é assim, a pessoa tem noção, ela tem crítica de que aquele comportamento não é um comportamento normal. Aquilo atrapalha, ela sabe disso, ela fala, eu não sei porque isso vem na minha cabeça, mas isso vem, esse pensamento vem na minha cabeça, é um absurdo, mas eu preciso fazer. E não consegue resistir, porque a angústia é muito grande. Isso é muito importante para que a gente saiba que isso é um pensamento obsessivo. É a crítica sobre o próprio pensamento, né? O comportamento obsessivo também, às vezes, ele pode ser relacionado com outras coisas, por exemplo, com comida, né, com comportamento alimentar. Então, a pessoa é obsessivamente voltada para a perfeição da organização dos pratos, ou até de doenças, às vezes. A pessoa é hipocondríaca, ela fica o tempo todo com pensamentos obsessivos de doença. Será que eu estou doente? Será que essa coisinha que eu estou sentindo hoje, estou sentindo um formigamentozinho, será que isso é doença? Enfim, é o tempo todo, né? As compulsões, né, o que a gente chama, então, as características principais, né, do transtorno obsessivo compulsivo, primeiro, está relacionado com os pensamentos ou impulsos e eles são reconhecidos pela pessoa. Quer dizer, se a pessoa está fazendo aquilo, mas ela não está nem reconhecendo que aquilo é um comportamento que está alterado, então já é uma coisa diferente que nós vamos ter que avaliar de uma maneira diferente, tá? Deve ter pelo menos, né, um pensamento ou ato que a pessoa tenta resistir e não consegue, né? Ela quer resistir, ela faz força para resistir, mas ela não consegue, tá? O ato em si não necessariamente é prazeroso. A pessoa não tem prazer nenhum em ir lá verificar se a porta está fechada, né? Mas ela tem que ir, porque aquilo fica na cabeça dela, né? De uma forma muito pesada, né? E as imagens e esses impulsos, eles têm que ser repetidos. É uma coisa que ela repete o tempo inteiro. Mas isso não pode aparecer em outras coisas, em outras doenças, em outras patologias psiquiátricas? Pode, tá? Por exemplo, o transtorno obsessivo de personalidade é muito parecido, tá? É muito parecido. A pessoa tem uma maneira metódica, certinha, insegura, é ritualística também, mas ela lida bem com a realidade. Então, é aquela pessoa que você chega, ela tem um armário arrumadinho, então ela tem roupas brancas que vai indo para as roupas cor-de-rosas, depois azuis, depois é como se fosse um arco-íris a roupa. Se você perguntar para ela, você sabe onde está tal coisa? Olha, eu sei, tá? Na terceira gaveta, de cima para baixo, da esquerda para a direita, naquele lugar, você vai lá, tá lá. Ou seja, a pessoa é metódica mesmo. A água do café tem que ficar 3 minutos e meio para poder sair o cloro, enfim. Estou dando exemplos, né? Mas isso é o que a gente observa, né, nesse transtorno e que faz com que as pessoas tenham, então, uma maneira ritualística. Só que nesse caso, por exemplo, no transtorno obsessivo de personalidade, a pessoa não tem
a sensação ruim e de que ela precisa ir lá fazer repetições, né? No transtorno, vamos dizer assim, esse diferencial que a gente faz entre transtorno obsessivo de personalidade e TOC está exatamente no fato da pessoa não ter compulsões, né? No caso do transtorno obsessivo de personalidade, a pessoa simplesmente é muito metódica, muito perfeccionista. E isso também em alguns graus, né? Alguns têm pouquinho, que ele convive muito bem com o seu perfeccionismo, e outros são extremamente perfeccionistas a ponto de atrapalhar a vida também. Aí também é outra coisa que a gente precisa ver. Normalmente, a gente tem uma prevalência na população em média de uns 2,5% a 3% da população, tá? É bastante, tá? É bastante gente, tá? E sabe que a pessoa vai, durante o ano, ela vai apresentar diversas vezes, né, pequenas pioras e melhoras desse tipo de comportamento. Uma coisa muito importante, é um dos fatores, é uma das doenças que mais causa incapacitação de trabalho, né? Por quê? Porque uma pessoa com transtorno obsessivo compulsivo tem que ser muitas vezes afastada do trabalho, porque ela não consegue ter um rendimento no trabalho. Você imagina uma secretária, por exemplo, que tem que arrumar a mesa milimetricamente durante o dia todo, ela não pode ter nada desorganizado. Ou então tem qualquer outro trabalhador que tenha que fazer uma verificação na porta do trabalho ou no carro o dia inteiro, né? Realmente fica impossibilitado. Nós temos que, geneticamente, as pessoas parentes, né, de primeiro grau têm 3 a 7%, né, de chance de ter o transtorno, né, mais do que na população geral. Em homens e mulheres, a taxa é muito parecida. Entretanto, a gente sabe que uma grande parte do transtorno começa na adolescência. Uma coisa que é muito interessante, gente, é que as pessoas que têm o transtorno obsessivo compulsivo levam em média de 7 anos para fazer e para ir procurar tratamento. Ou porque não reconhece a doença, ou porque tem vergonha de admitir a doença, ou porque todo mundo em volta convive com a doença e ela vai ficando, vamos dizer assim, faz parte da pessoa, faz parte da vida de todo mundo, e a pessoa acaba tendo a perda, né? Perdas por conta do seu próprio comportamento. A gente sabe que, normalmente, por volta dos 20 anos de idade, a gente vai, né? Mas sintomas, o tempo todo, a gente vê desde criança. A gente tem que saber que o prognóstico dessa doença é relativamente bom, tá? Nós conseguimos sempre melhorar esse doente, a gente consegue reverter muito desse quadro, né? E quanto mais severo é esse quadro, naturalmente pior a qualidade de vida da pessoa e pior o funcionamento social dessa pessoa, né? A gente sabe que mais de 80%, né, das pessoas da família acabam se acomodando ao transtorno obsessivo do parceiro, tá? Outra coisa que a gente tem que ver é com relação às doenças que podem estar ligadas a isso. Por exemplo, às vezes existem pessoas que têm determinadas epilepsias que podem também ter, né, a gente pode observar, né, os sintomas do transtorno obsessivo compulsivo. Coreia, né, que é um tipo de doença neurológica também, Parkinson, né? Existe um transtorno que a gente fala até que existem transtornos que são do espectro, né, como se fosse um transferidor, né, do transtorno obsessivo compulsivo, que é o quê? A síndrome de Guillain-Barré, que a gente chama, que a pessoa tem obsessões, tem tiques, né, repetitivos, ela repete, às vezes ela grita, ela dá gritos, às vezes ela tem movimentos estereotipados que assustam as pessoas, porque são movimentos muito bruscos, muito, né, e tiques variados, né, cada dia ela apresenta um tique, tiques guturais, ela tem, né, vocaliza às vezes coisas estranhas,
E às vezes a gente tem até coprolalia, né? A pessoa fala muito palavrão, né? Que até é feio falar palavrão, mas essa pessoa ela fala muito palavrão e ela consegue, ela precisa fazer, é uma compulsão, né? O Guilherme de La Tourette, que é uma patologia desse espectro, né? Do espectro do transtorno obsessivo compulsivo, apresenta esse tipo de comportamento. Não é nem porque a pessoa ela não consegue resistir, ela precisa, ela faz isso. Até muitos filmes, às vezes, retratam isso, a gente observa isso em filme. Tem filmes americanos que falam sobre transtorno obsessivo-compulsivo e mostram realmente a vida das pessoas com transtorno obsessivo-compulsivo, melhor é impossível. Foi um dos filmes. Tinha também um que era detetive, que também mostram, até eles fazem muito humor, né, com esse tipo de patologia, né? Mas a gente sabe que, tirando a parte, vamos dizer assim, da arte, né, feito em cima, o transtorno obsessivo-compulsivo, ele prejudica muito a vida das pessoas. A gente tem que ver também que, às vezes, alterações, né, hormonais podem dar, né? Normalmente, psicologicamente, essa pessoa acaba tendo uma autoestima bem rebaixada. Às vezes ela se isola, ela começa a se isolar, porque ela sabe que aquilo é um mecanismo de defesa que vai proteger ela de afetos, né, indesejáveis e desses impulsos de ansiedade que ela tem. Às vezes, né, a gente fala que a pessoa tem o comportamento de anulação, né, que é exatamente ter que ir fazer um comportamento para evitar que alguma coisa, ou anular as consequências de alguma coisa que está dentro do pensamento dela apenas, né? E nós podemos dizer que essas pessoas, às vezes, também, elas têm, às vezes, pensamentos muito cruéis dentro dela. Ela se sente, assim, muito mal consigo mesma. E porque às vezes ela tem pensamentos que são pensamentos obsessivos, mas são pensamentos obsessivos cruéis. E ela fica muito mal com isso, ela não consegue conviver com esses próprios sentimentos de crueldade que ela tem dentro de si mesma. Ambivalência, né, que é uma outra coisa que a gente observa bastante também, quem tem toque, a pessoa simplesmente ela ama e odeia ao mesmo tempo a mesma pessoa ou o mesmo objeto, a gente observa bastante isso, né? Às vezes, impulsos agressivos que a pessoa tem, que ela não consegue, ela tem que fazer um esforço sobre-humano para conseguir aqueles impulsos agressivos que ela tem, tá? E o que a gente pode falar do tratamento desse transtorno, tá? Primeiro, medicamentoso, tá? Por quê? Porque o transtorno obsessivo-compulsivo, ele tem também alterações, né, dos nossos famosos neurotransmissores, que são aquelas substâncias que ficam no cérebro, que fazem com que toda a performance, né, mental se expresse. Então, nós sabemos que os medicamentos têm uma ação muito boa sobre esses sintomas. Às vezes a gente tem que entrar com um remédio que seja para tratar os pensamentos obsessivos e um remédio para tratar as obsessões, né? Muitas vezes a gente precisa de mais de um medicamento para conseguir dar conta disso, né? Agora, o interessante é assim, depois que a pessoa sabe, depois que a pessoa está convivendo com isso, ela está tomando o remédio, ela vai ficando mais leve com relação aos próprios, elas vão pegando mais leve com os próprios comportamentos, né? E é muito recomendado também as terapias. Por exemplo, terapia comportamental, por exemplo, é uma terapia que ajuda muito, né? Porque a pessoa vai se expondo e vai tentando vencer as obsessões, tentando vencer os pensamentos obsessivos. E devagarzinho ela vai, às vezes, conseguindo. Por quê? Porque ela sente que ela conseguiu vencer uma vez de ir lá testar se a porta está fechada ou não, mas aí ela se sente mais aliviada e
um pouco mais de força para depois conseguir ir lá e conseguir não mais ter que fazer novamente aquele movimento. Nós temos que diferenciar ainda das fobias simples, porque, como eu lembrei vocês, quando eu falei no começo, é um transtorno faz parte dos transtornos de ansiedade, então também faz parte, né? A fobia simples também faz parte desses transtornos. A gente tem que fazer o diferencial da personalidade obsessivo-compulsiva, que é aquela que eu falei para vocês, que é tudo